De forma muito rápida, se você imagina uma terceira via? Eu não acredito na ideia de terceira via. Não, a ideia de terceira via, ela pressupõe que você tem dois polos, um à direita e um à esquerda, e que você vai ficar ali no meio falando em democracia, igual uma Simone Tebet da vida, e que misteriosamente as pessoas vão despertar para isso. Primeiro, ninguém vai despertar para um assunto críptico e chato que as pessoas não veem valor. Não existe democracia na maior parte das cidades no Brasil. Esse discurso é um discurso de classe média urbanizada, com uma certa afetação. Desculpa aí os defensores da democracia que ficam... Sabe, o SUS, vida, democracia, a galera do discursinho. E esse discurso, a minha visão, não vai ultrapassar 3% nas pesquisas e em resultado final de urna. Você quebra hoje uma dominância institucional do petismo e uma resposta que o antipetismo teve no Brasil, que foi aderir ao bolsonarismo, apresentando propostas muito enfáticas e falando pro coração de determinados eleitorados que hoje estão sob o comando deles. Ir pro Maranhão, modéstia à parte, como eu fiz, falar dos problemas clássicos que se impõem para o maranhense e problemas que são materiais, é o buraco na rua, é a dependência do emprego da prefeitura, e ir para Santa Catarina explicar Pacto Federativo e imigração, que é um tema que, assim, está na ordem do dia para os catarinenses, mas que hoje ninguém vem falando. Nenhum dos deputados catarinenses vem falando desse problema deles. Então, eu acho que ao tratar desses temas, que são quentes para as pessoas e que são centrais para a gente reconstruir o Brasil, acho, é minha tese, que a gente começa a quebrar, vamos dizer, um discurso pronto. Uma ideia de que, eu vou votar no Flávio porque eu não gosto do Lula, e eu vou votar no Lula porque eu não gosto do Flávio. Para mim, esse tem que ser o caminho. A gente volta nesse tema, mas eu vou trazer aqui, André Marcília, por favor, sua pergunta. Boa noite, Renan. Você tem se colocado como um crítico, né, do STF, do Moraes, do Estado inconstitucional, vamos dizer assim, de coisas que a gente tem visto no Brasil. E pelo menos na minha avaliação, muito do que nós vemos em relação ao STF é pela criminalização da palavra, né? A palavra foi criminalizada pelo Tribunal Supremo. Mas também já vi manifestações do senhor de que entendeu ou entende que houve tentativa de golpe em relação ao 8 de janeiro. E muitos críticos dessa narrativa do golpe é de que isso tudo se deu também pela palavra, esses inquéritos todos abertos porque as manifestações foram antidemocráticas, supostamente, ou porque houve milícia digital. Enfim, a gente está sempre em torno da palavra, de criminalizar essas pessoas que supostamente deram golpe pela palavra, por terem se manifestado. Como é que o senhor concilia essas duas coisas? Um STF que se excede por criminalizar a palavra e um golpe que, enfim, ou uma tentativa de golpe que se houve também foi em razão da palavra daqueles que se manifestaram nesse sentido ter sido vista como criminosa. Marcília, esse é um dos assuntos mais difíceis de explicar para as pessoas, porque existem as simplificações que todos fazem. Então, quando eu falo da tentativa de golpe, eu não estou falando do dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro, para mim, é um rescaldo de um processo. O dia 8 de janeiro foram pessoas que foram levadas a crer que elas tinham que ir para frente dos quartéis para salvar o Brasil de um golpe do Lula, um golpe do petismo, um golpe do STF, um golpe comunista. E elas ficaram sem comando ali, se organizaram numa manifestação, foram alvo, como depois foi demonstrado, de um ardil ali aparentemente, tem que ser cuidadoso que eu falar, do Flávio Dino, mas do então governo Lula, que não colocou as forças de defesa para fazer a segurança. E eu organizei já muitas manifestações pelo Brasil. Todas, especialmente as de Brasília, contavam com presença de forças nacionais. Ali não tinha. E aí essas pessoas, elas cometeram um crime, elas invadiram prédios públicos, elas depredaram os prédios públicos e elas têm que ser punidas por isso. Não com a pena que elas receberam, mas quem invade e depreda tem que ser punido. Não é isso quando eu falo da questão do golpe. Isso aqui é um rescaldo. Quando eu falo do governo anterior, o governo anterior levou um encerramento, motivou através de aliados pessoas a irem para frente de quartéis, e eu creio que pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho insidioso têm que ter algum tipo de punição também. Dito isso, esse é o problema que fica complicado no Brasil. Nós estávamos vivendo já, especialmente desde 2019, começou lá com a Cruzoé, a criação de um regime paralelo dentro do STF, que é criado. Eu gosto muito de falar do direito penal do inimigo, que é uma tese que eu quero aplicar para o crime organizado, e que não encontra eco hoje com os ministros do STF. Mas, curiosamente, o direito penal do inimigo, que cria institucionalmente um inimigo do Estado, que seria um grupo de pessoas, ou uma quadrilha, uma organização que busca cometer crimes em série, eles fizeram isso com os bolsonaristas, vamos colocar ali. Eles foram tratados como, você citou bem as milícias digitais, que foi um termo que foi criado ali, eles foram qualificados como parte de um grupo de pessoas que tem que ter parte do seu direito de defesa mitigado, e com base nesse inquérito, que aplica o direito penal do inimigo, eles foram para cima desses adversários. Essas figuras, algumas delas estavam incorrendo em crime? Sim. Foi oferecido o direito de defesa próprio? Não. Então a gente entrou, e está vivendo desde 2019, num limbo.
Um limbo que teve motivações políticas, retóricas em termos de ação do então presidente Bolsonaro e que teve, da parte do STF, uma concentração de poder e uma violação de direito de defesa das pessoas. Até porque se a gente quiser ter direito penal do inimigo no Brasil, isso tem que passar no Congresso. Isso não tem que ser determinado por uma ação por ofício do próprio STF. Então, esse imbróglio é um imbróglio que tem que ser desfeito. E o que a gente tem que fazer num governo novo é recolocar o STF dentro de uma caixa. Só que a gente não vê vontade institucional disso acontecer, porque quem assume grandes poderes não quer abdicar deles. Houve uma disputa agora, e essa é uma discussão que estava tendo no STF, sobre a nova composição do STF com as nomeações que estavam sendo feitas pelo Lula, inclusive. Inclusive, uma novidade dessas é que o próprio Messias não seria da ala do senhor Alexandre de Moraes. E isso motivou Alexandre de Moraes a ir contra a nomeação do Messias. E não é que isso seria bom, a gente está tão ruim em termos de democracia no Brasil, ou de instituição, é que o Lula está montando um grupo próprio para fazer talvez o que o Alexandre de Moraes faz, mas com a turma dele. E aí o Alexandre de Moraes se organizou, se articulou e foi por um caminho contrário. Então, quando a gente olha no processo histórico como um todo, não dá para falar que nós estamos institucionalmente num país sério. A gente está num país doente. E vai ser dever do próximo presidente da República resolver isso. Posso só fazer um Pode, pois complemento? Mas o senhor mencionou estímulo, estou usando a palavra que o senhor usou, estímulo para ir à frente de quartéis. Isso também não seria o uso da palavra? E aí eu só acrescento o fato de que, por exemplo, no dia 8, o Bolsonaro não fez nenhuma manifestação em relação àquilo que estava acontecendo. Mas o Trump, por exemplo, estimulou, vamos dizer assim, usando também essa palavra, as pessoas para irem ao Capitólio. O senhor acredita que o Trump ali estava tentando um golpe dentro dos Estados Unidos? Esse estímulo, volto a dizer, não seria também um uso, uma visão criminosa a respeito do uso da palavra? Eu não estou tão a par do caso do Trump do 6 de janeiro deles, como é que foi, porque tem tido uma discussão nos Estados Unidos. O do Bolsonaro, eu não acho que a culpabilização que tem que haver sobre o Bolsonaro é sobre o dia 8. Não temos que julgar a questão do dia 8. Quem transformou o dia 8 vamos dizer, na peça de resistência da discussão toda foi o STF, que interessava tornar o dia 8 o dia da democracia. Tanto que ele passou a ser comemorado ali. Isso foi uma manobra política. As questões que envolvem o Bolsonaro são pretéritas, são no ano de 2022 ainda. Eu não acho que tenha relação com o Bolsonaro a questão do dia 8. Acho que o que o Bolsonaro deveria ter feito, aí assim, como um líder político, era mandar aquelas pessoas saírem dali. Tinha pessoas pedindo intervenção militar com o Bolsonaro no poder na frente de quartel. E o Bolsonaro, como líder, vendo aquelas pessoas que estavam debaixo de chuva, debaixo de sol, servindo a uma causa que não ia dar em nada, ele tinha que mandar elas saírem. Ele não mandou elas saírem, porque o Bolsonaro não é um bom líder. Nunca foi um bom líder. E ele não fez isso. E aquelas pessoas correram um risco que ele não correu, porque ele estava nos Estados Unidos, na Disney, com o Pateta, com o Mickey. Eu não consigo achar isso uma coisa séria. E aquelas pessoas terminaram presas. Estavam num vórtice de loucura grande e foram presas. Mas a situação do dia 8 é uma coisa, a situação que envolve o Bolsonaro no ano de 2022 é outra. A gente tem que fazer esse corte. Porque quem quer misturar esse corte, Marcília, na prática, é o próprio STF e é o governo Lula. Tanto que eles querem, já a gente vai ver, vamos querer transformar em data de comemoração. Dia 8 de janeiro, dia que a democracia venceu. Organizaram manifestações todos os últimos anos e todas floparam. O governo já fez isso. O governo fez, porque o Lula governo quer criar isso. Eles querem criar, veja só. É que sem o dia 8 não teria como haver a possibilidade de criminalização, porque o dia 8 foi o ato de execução que tornaria uma cogitação, suposta cogitação de golpe, em um crime. Precisaria do ato de execução, né? E o dia 8 foi usado pelo STF como esse ato. É aí onde o STF erra. Você deveria determinar uma outra punição para os envolvidos. Mas sem o dia 8 aí não houve então golpe. Sem o dia 8 eu não creio que é o culminar de um golpe. Isso é a narrativa que foi construída para isso. Os tais atos preparatórios, os atos executados em 2022, visando a um convencimento, às vezes meio forçado, de liderança das Forças Armadas, eles estão em outro cenário, em outra discussão. A questão toda é que a gente está falando de uma guerra que é jurídica, mas que é política e é simbólica. A questão do dia 8 era fundamental para eles construírem a ideia de que nós estamos permanentemente naquele filme Ainda Estou Aqui, numa luta contra a ditadura. Olha, vencemos dessa vez a ditadura militar. E é uma discussão que interessa muito a eles. Essa discussão interessa eles porque, do ponto de vista simbólico, das imagens, dos signos, o símbolo da vitória sobre o dia 8 é o símbolo que mantém a luta da geração do Lula no poder, avisando, olha, retornamos ao poder e mantivemos a democracia. Dessa vez, 64 não venceu. Sim. Essa é a narrativa oficial. Então, uma coisa é o dia 8, outra coisa é o que aconteceu antes. E nós temos que fazer essa separação, senão a gente vai cair num discurso de maluco deles. Eu não vou cair num discurso de maluco deles. Deixa eu só fazer uma observação aqui. A produção está me avisando que eu tenho tratado aqui o Renan como candidato, que é uma forma apenas de um vocativo aqui, porque sim, é pré-candidato. A legislação eleitoral brasileira é um negócio anacrônico até o limite.
Enfim, toda vez que alguém disser aqui eu mesmo candidato, nós estamos falando sim de pré-candidato, porque essa é a legislação brasileira. Falta Mas, enfim, maturidade, né, Piotr? Isso é uma palhaçada. tem essas preocupações é uma do terminologia TSE. tão simples. Ele tem que tomar cuidado com isso, não, gente? Exatamente. Mas enfim. o TSE é tão chato nessas coisas que assim, Então- eu mesmo recomendo que a gente tome cuidado. Então, aí podemos teremos chamá-lo de Renan, não abusando da informalidade, mas apenas para evitar o candidato. Já inaugurei O essa. Matheus já foi. Chamar de Renan é melhor que pré-candidato. Feitas essas ressalvas, Proto-candidato. É. feitas essas ressalvas,